Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Eric Mota e hoje eu vou cumprir a minha promessa do último vídeo e vou contar toda a verdade por trás da CPI das bets. Aliás, eu vou fazer mais do que isso, eu vou contar para você toda a verdade por trás de qualquer comissão parlamentar de inquérito. Eu vou além, eu vou te contar qual é o principal problema dentro do Congresso Nacional por trás de qualquer projeto de lei que tramite lá. Primeiro, deixa eu te contextualizar o porquê que eu estou falando isso. Bem, eu sou jornalista, atuei 3 anos dentro de Brasília, dentro do Congresso Nacional, cobri ali CPIs, cobri Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e ainda eu tive um período um pouco menor que um ano, algo em torno de 8 meses, em que eu participava da comunicação de uma instituição que tinha o trabalho de lobby dentro do Congresso Nacional. E eu participei de algumas reuniões de lobby junto a parlamentares, então eu sei bem do que eu estou falando. Eu participei de reuniões de negociação, de lobby dentro do Congresso Nacional e eu vou te contar como que acontece essas rodas de conversa. Eu nunca vi ninguém abrir o jogo do jeito que eu vou abrir aqui, então se prepara, porque você talvez fique escandalizado. Primeira coisa que você precisa saber, existem alguns tipos de lobby. Existe o lobby na base do convencimento apenas por uma questão de conseguir a aprovação daquilo que você quer. Afinal de contas, na teoria, isso que é o lobby, né? O lobby é uma influência, você influencia o outro a fazer aquilo que você quer. Por exemplo, na emissora que eu trabalho hoje, se eu quero um funcionário a mais na minha equipe, eu sou editor-chefe de um portal, de uma emissora aqui. Se eu preciso de mais um colaborador, eu chego para o meu chefe, eu faço um relatório, chego para o gerente, explico para ele o porquê, o impacto disso, chego para a diretora, apresento ali os números que essa pessoa a mais pode trazer para o portal e com isso eu vou tentando influenciar os meus superiores a me darem uma vaga a mais para uma pessoa a mais trabalhar na minha equipe. Isso é lobby também. Eu faço isso no dia a dia, você faz isso no seu dia a dia em vários momentos. Então o lobby não é algo sobrenatural. E o lobby que eu participava era o lobby ambientalista. O que é o lobby ambientalista? Eu fazia parte da comunicação de uma instituição ambientalista e com isso a gente tinha reuniões junto a parlamentares para debater alguns projetos de lei. Aquele projeto de lei que os ruralistas queriam aprovar, que de repente poderia desmatar mais uma área indígena, por exemplo. Aí a gente entrava, conversava com os parlamentares, entendia os parlamentares ambientalistas, entendia o problema, traçava-se uma estratégia para mudar aquela votação. E aí já vem agora outras formas, a explicação das formas de lobby. Vamos lá. Tem o lobby na base do convencimento. Então, a gente mapeava ali, por exemplo, esse parlamentar ruralista, ele é mais suscetível a acatar as nossas ideias. Então eu chegava nele e falava, pô, deputado, veja bem, eu vi aqui que o senhor quer votar assim, eu não, né? Eu fazia apenas a comunicação. Os lobistas, que são os advogados, ou os próprios parlamentares. Eu vi aqui que o senhor quer votar dessa forma, mas veja bem, isso aqui vai trazer esse impacto para a região e pode inclusive ser ruim para os proprietários de terras que cedem as terras ali para agricultura, por exemplo, por culpa disso e disso e disso. E aí você tenta fazer um convencimento. Então a gente traçava as problemáticas de cada projeto de lei, mapeava quem eram senadores e deputados que seriam mais suscetíveis a essa mudança e a equipe de lobistas de parlamentares ia a campo. O meu trabalho era outro, que agora vem a segunda forma de lobby. O meu trabalho era comunicação. Nesses 8 meses eu fazia parte da equipe de comunicação dessa instituição. Uma instituição então que se reunia junto, não apenas ela, mas ela e outras instituições ambientalistas se reuniam junto com outros parlamentares, com esses parlamentares, e ali se debatia, pô, mas é que esse fulano e fulano só vai ceder se tiver pressão social. Então vamos armar aqui uma estratégia de comunicação para gerar pressão social suficiente para ele ceder e esse projeto de lei não ser aprovado dessa forma? Vamos! E aí, o que a gente precisa? Pô, a gente precisa acionar esse site, a gente precisa acionar esse jornalista, esse colunista, explicar para ele a problemática disso, a gente precisa acionar esse artista, esse grupo de artistas, ou esse grupo de militantes, esse grupo de digitais influencers, e aí a gente ia para campo. Criava-se a estratégia de comunicação
e botava para rodar. E aí a galera ia mandar e-mail, ia mandar inbox, ia fazer tuitaço, ia criar novas trends. Enfim, a gente articulava a comunicação disso aí. Essa é outra forma de lobby, pressão social. Mas, no meio em que eu trabalhei durante esses 8 meses, antes de eu voltar para o jornalismo, saindo da assessoria, indo para o jornalismo de fato, né, para matérias, não que assessoria não seja jornalismo de fato, mas indo para fazer matérias, o que acontece? Eu trabalhava no meio, que é o meio ambientalista. Você já viu como que funcionam as instituições ambientalistas? Você já conversou com funcionários de instituições assim? Você já andou no meio de pessoas que defendem essa pauta? Não é uma galera de muita grana. Então, nem se essa galera quisesse, ela conseguiria ceder a fazer outro tipo de pressão, que infelizmente acontece e a rodo dentro do Congresso Nacional, que é a pressão de mobilização através de alguns apoios. Por exemplo, que quando você tem um grande poder de capital, uma grande grana para investir, você automaticamente consegue muitos apoios, muito aliados à sua causa. Digamos que são pessoas que estão mais convictas do dinheiro que vai cair na sua conta do que da ideologia que de fato ela acredita. Essas pessoas, elas cedem a pressões do capital. Então, se eu sou uma empresa de bet e eu patrocino, por exemplo, o teu canal do YouTube, e você é uma pessoa relevante, é só um exemplo, tá? Não tô falando que isso acontece, jamais, imagina. Eu chego pra você e falo o seguinte: esse parlamentar aqui tá lá na CPI das bets e tá atrapalhando o meu negócio. Faz um vídeo aqui falando dele. Esse é um tipo de pressão que pode acontecer. Quem consegue fazer esse tipo de pressão? Quem tem poder de capital, quem tem grana, quem consegue bancar, quem consegue influenciar no bolso das pessoas. Aí o influenciador que de repente ganha lá 5 mil, 10 mil reais por mês, um micro-influenciador, tem 15, 20 mil inscritos no seu canalzinho do YouTube, menor até mesmo que esse aqui meu às vezes, esse influenciador ele não tem outra forma de ganhar dinheiro senão por aquele apoio. É apenas um exemplo. Ou vamos para um exemplo ainda maior. Pô, senador, você ganha aqui apoio desse grupo de empresas, desse grupo de palestrantes, desse grupo de pessoas, desses líderes comunitários. O lance é o seguinte: toda essa galera aqui tá junto comigo. É melhor você vir e começar a me apoiar, começar a fazer papel de palhaço nessa CPI, ou essa galera vai começar a se voltar contra você, e aqueles votos que você tinha, você não vai ter mais. Esse é um tipo de lobby que acontece. Aconteceu no caso da CPI das bets? Imagina, eu não posso afirmar isso. Não vou ser leviano aqui de afirmar que os nossos honrados senadores que fazem parte da CPI da bet, que pedem para tirar fotinha com Virgínia Fonseca, seriam suscetíveis a esse tipo de pressão? Eu nunca seria leviano a esse ponto. Imagina. Mas será? Será que isso pode ter acontecido? Aí existe um outro tipo de lobby, que esse o Brasil está cansado de ver. Lembra do Gedel Vieira Lima, 50 milhões num apartamento? Pois então, quem é que consegue frear um grupo multibilionário que quer que algo aconteça de certa forma dentro do Congresso Nacional? Será que dentre os senadores que estão dentro da CPI das bets existem G10 Vieiras Limas? Será que existe a possibilidade de algum senador ser comprado ao ponto de atrapalhar o rito de uma comissão parlamentar de inquérito só para ganhar uma grana ali? Você acha que existe essa possibilidade? Reflete. Então, enquanto a gente está aqui debatendo se o Congresso Nacional tem pessoas mal preparadas que estão lá e que não conseguem ser firmes e fortes para combater as bets porque cedem à pressão de influenciadores com grande público. Já parou para pensar que talvez o buraco seja muito mais embaixo? E eu repito, eu não estou afirmando isso aqui, seu juiz. Quando esse processo chegar para o senhor, eu estou falando, Vossa Excelência, eu não estou afirmando que os senadores cederam a essa pressão. Jamais seria leviano, é isso, Vossa Excelência. Mas eu te convido, você que está me assistindo, a pensar, você acha que os senadores seriam suscetíveis a uma pressão dessa? Há essa possibilidade? Luigi, grita daí. Você acha que poderia? Poderia. Não que aconteceu. Não! O Luigi acha que não. Jamais aconteceria.
Não tem como a gente saber. Imagina, gente, nossos queridos parlamentares, eu nunca vi um caso de corrupção no Congresso Nacional. Imagina, não. E agora eu vou trazer mais um ponto para vocês que talvez você nunca tenha parado para pensar. Tem uma coisa que, para mim, eu não sei o que é pior. Eu acho que corrupção é pior, mas ali já no top 2, que é o parlamentar que é tão pequeno, mas tão pequeno, ele é tão medíocre, mas ele é tão medíocre que ter a Virgínia Fonseca tirando uma foto com ele, elogiando ele nas redes sociais dela, falando, senadorzinho, eu já conheci o senhor, eu já vi teus vídeos, e tirando uma foto, falando que agora ele é amigo. Tem uma música triste tocando aqui no fundo, não sei se tá dando pra ouvir, que música é essa? Pode deixar tocar, Luigi. Só tô explicando que não é da edição, caso esteja vazando. Esse senador, talvez, existe a possibilidade, não estou garantindo o quê, mas existe a possibilidade que esse senador só esteja atrás de like nas redes sociais. Gente, eu vi com esses olhos aqui, ó, dentro da Comissão Parlamentar de Combate às Fake News, que também foi criada, também foi chamada a comissão das Fake News, de que teve lá, estourou o tal do Gabinete do Ódio. Eu vi presencialmente parlamentar fazendo os vídeos selfie enquanto falava. Eu vi presencialmente Alexandre Frota debatendo com o Eduardo Bolsonaro, de que o Eduardo Bolsonaro assistia os vídeos dele porque o Eduardo Bolsonaro gostava de ver vídeo pornô do Alexandre Frota. O Alexandre Frota debatendo sobre isso com o Eduardo Bolsonaro dentro da Comissão Parlamentar das Fake News. Se você digitar agora no YouTube, você vai ver um vídeo do Congresso em Foco, que fui eu que filmei sobre isso. Que eu que editei, que eu digo, eu peguei da transmissão, mas eu estava dentro do parlamento, eu fiz matéria em loco, eu estava lá dentro do plenário da CPI das Fake News. Ninguém me contou. Eu vi senador sendo presidente, eu já vi muita coisa dentro de comissão parlamentar de inquérito. Além da comissão parlamentar de inquérito, eu vi muita coisa dentro do plenário da Câmara e do Senado Federal, que é essa nova geração de parlamentar TikToker, parlamentar Instagrammer, parlamentar digital influencer. Esse, para mim, é um dos piores cânceres que a gente tem no Brasil hoje. Porque esse parlamentar, existe a possibilidade, não estou afirmando que, mas existe a possibilidade de que o senadorzinho que tirou fotinho com Virgínia Fonsequinha só queira like. Às vezes ele é pequeno nesse nível. Existe a possibilidade de ter tido uma negociação que eu chamo de negociação natural, de lobby, de alguém ter convencido ele de que é melhor ele dar uma passada de pano e deixar essa CPI ser ridicularizada? Pequena, mas existe. Existe uma questão de pressão social para que ele não fizesse um aperto contra a Virgínia? Esse eu descarto, tá? Nesse caso, eu tô falando do senador Cleitinho. Nesse caso do senador Cleitinho, eu descarto a pressão social porque ficou ridículo pra ele o que ele fez. A pressão social que eu acho que ele tomou foi ele imaginando o pós da Virgínia sendo contra ele, tá? Essa pressão social eu acho que ele pensou. Agora, existe a pressão social, talvez, dele ter sido pressionado a não ir contra as bets por uma questão de voto que as bets poderiam tirar dele devido à pressão que ela pode fazer com os influenciadores que ela conhece? Talvez. Existe a opção de ser corrupção? Não, nunca. Acho que não. Você acha que pode ter sido? Acho que não. Jamais. Nunca que nossos senadores cederiam a isso. Sendo bem sincero, no caso do senador Cleitinho, conhecendo o Congresso como eu conheço, tendo passado por aqueles corredores durante 3 anos, tendo feito reuniões de negociação com o parlamentar, eu não fazia a negociação, né? Mas eu assistia a negociação para eu criar a comunicação com base no que eles decidiam. Mas tendo feito parte desse processo, tendo feito a cobertura jornalística por 2 anos e pouco do Congresso Nacional, eu digo para vocês que a tendência maior é que boa parte dos nossos parlamentares esteja cedendo à pressão do capital social das redes sociais. Outra parte, há uma possibilidade, não estou afirmando, de corrupção mesmo. Gente, por que você acha
que até hoje não foi regulamentada. Você não acha estranho uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o impacto das bets no bolso das famílias brasileiras, uma vez que grande parte de quem até recebe Bolsa Família tá perdendo todo o seu dinheiro em jogo do tigrinho, em bet da vida, tá virando o circo que tá virando? Por que você acha? Você acha que os nossos amados parlamentares não sabem o impacto negativo que tem? Agora outra coisa, eu acho muito errado essa comissão estar misturando jogo do tigrinho com bet esportiva. Bet esportiva, há como ter manipulação? Há como ter manipulação. Tem jogador que toma amarelo para familiar ganhar R$1.000. Tem jogador que faz isso. Apenas R$1.000. Um caso específico aí, né? Como? Mas você entende que não é a banca manipulando? Eu acho que eu tenho que fazer um outro vídeo aqui falando a diferença de jogo do tigrinho e bet esportiva. Porque eu acho que a bet esportiva em si tem como a gente regulamentar de uma forma muito mais pesada do que tá. Mas o jogo do tigrinho não dá, né? Então eu acho que essa CPI já erra de princípio aí. Tá misturando tudo. O nome é CPI das bets, mas tem jogo do tigrinho. Ele tá errado aí. Mas ok. Por fim, trazendo uma resolução. O que a gente precisa para resolver essa jossa? A gente precisa regulamentar de uma vez por todas o lobby dentro do Congresso Nacional. Você anda nos corredores do Congresso Nacional, é lotado de gente, boa parte lobista. Tem algo de errado? Não, como eu falei, existem lobistas que são idôneos. Eu vi isso acontecer. Nesse período em que eu trabalhei com a instituição que tinha um setor de lobby, eu nunca vi nada, absolutamente nada que fosse contra a ética, a moral, ou a lei, a ordem, o correto. Que é debate, é convencimento, é estratégia de militância digital, é o certo, é a política com P maiúsculo. Porém, existe um outro lado obscuro do lobby. E por que esse lado obscuro é difícil até mesmo de investigar? Digamos que agora eu quero saber se senador XYZ... Eu vou chamar de senador Luigi, já que o Luigi está aqui na minha frente. O senador Luigi, um corrupto vagabundo. Esse senador que está aqui na minha frente, coitado do Luigi, peguei ele pra Cristo. Você não sabe quem é o Luigi? Me acompanha no Instagram que você vai descobrir. Meu sócio dentro do grupo Epifania, junto com a Cat. O Luigi, ele é um senador vagabundo, corrupto, não vale nada, Luigi. E aí ele recebeu a visita da Kathleen, que é uma lobista tão pilantra quanto o Luigi. Como que eu vou descobrir que a Kathleen entrou no Congresso para falar com o Luigi? Vamos lá, a Kathleen representa um grupo de bets. Qual é a problemática disso? Você tem noção de quantas bets estão regulamentadas no Brasil? Só as regulamentadas. São mais de 200. Só regulamentada. E aí eu tenho que descobrir quem são todos os lobistas que trabalham para todas essas bets, entrar com requerimento de informação através do portal da transparência junto ao Senado Federal para descobrir se a lobista Kathleen, todos aqueles lobistas, qual deles se reuniu com quais senadores. E no meio disso fazer um filtro de quais desses senadores estão dentro da CPI das bets e através desse filtro tentar traçar uma relação. Você entende que é complicado? E tem outra problemática. A partir do momento que você entra no Congresso Nacional com seu crachá, ou que você consegue um crachá provisório, você circula lá dentro, lá vão ter. E outra coisa, não é proibido o senador Luigi se encontrar com a lobista Kathleen num restaurante. Você entende que essa zorra tem que ser regulamentada de uma forma que seja automaticamente rastreável? Um lobista vai conversar com um parlamentar, tem que ser em um local registrado, com câmera. Você entende? A gente tem que dar um jeito de regulamentar. Não tem regulamentação hoje. Tem algumas normativas legais, que eu até separei aqui, que elas dão algumas limitações. Tem a lei número 12.813 de 2013, que trata ali, que versa sobre o conflito de interesse. Ela impede que servidores ou ex-servidores exerçam atividades que caracterizem tráfico de influência. Existe um código de conduta da Alta Administração Federal que estabelece regra para ministros e cargos do Alto Executivo fazerem audiências de forma transparente com lobistas. Mas a gente está falando aqui de ministros e altos cargos do Executivo. Exige uma certa transparência, mas como que vai ser essa transparência? Vai se dar de que forma? Como será exatamente? Não tem. E se a Kathleen lobista entra para falar com o senador Eric e lá dentro ela sai da sala do senador Eric e vai para o gabinete do senador Luigi, ninguém vai descobrir. Daí tem um projeto de lei
número 12.202 de 2007, que está em tramitação ainda no Senado, ainda é um projeto de lei de 2007, que regulamenta o lobby no Brasil. Ele foi aprovado na Câmara, está em análise no Senado Federal. Além disso, tem a Lei de Acesso à Informação, né? Que deixa a gente fazer isso que eu falei, que é entrar com requerimento de informação. Mas entrar com requerimento de informação quer dizer que eu vou pegar uma autorização para caçar uma agulha num palheiro. Então a resolução de tudo isso é regulamentar o lobby e traçar de uma forma mais sistemática. A próxima forma de resolver isso e não ter mais CPI da Bet como a gente está tendo com esse circo ridículo que nós parlamentares estão nos presenteando, um presente de muito mau gosto, é eleger parlamentar melhor, né? Chega de parlamentar TikToker por aí. Se você vota em parlamentar TikToker, é parlamentar TikToker que você merece. Muito obrigado, eu espero que eu tenha trazido um novo olhar para você. Eu nunca vi ninguém contar de forma tão clara e objetiva como que funciona um lobby dentro do Congresso Nacional. Contei o lado bom e o lado ruim, o lado público e o lado obscuro. A prova de que dentro da CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito das BETs, está acontecendo o lado obscuro? Não aprova, não estou afirmando, estou falando apenas que existe uma possibilidade no campo das ideias. E jamais os senadores aceitariam coisas absurdas como essa, né? Gostou? Clique em gostei, se inscreve, comenta, compartilha. Em breve eu venho agora com dicas de comunicação por aqui, tá? A gente se vê na próxima. Obrigado, beijo e puta que pariu, tá foda o nosso congresso. Tchau!